Teve o Ian Valier também. Teve uma discussão do Fuad, que estava sendo comentarista oficial do Arnold. Sim. O Fuad não gosta muito do Brandão. Do físico, não da pessoa, do físico. Fuad nunca, sempre foi um crítico do Brandão, né? Sempre falou que ele era pequeno. Falou assim, pô, mas o Brandão ele pesa 100 e tantos quilos. 116 no off, na época. Não parece que pesa tudo isso. Porque ele parece pequeno. E o Ian Valier, ele é um extremo defensor do Brandão. Tanto que ele fez um story aí essa noite. O Ian Valier, o cunhado do Bunster. É mesmo? Eles discutiram no podcast, tipo, lógico que eles são amigos, discutem, acabou, mas eles discutiram pesado, assim, que não, Sério? o Brandão, ele defendeu o Brandão com os dentes. Ele fez um story ontem falando que o Brandão, se o Maurício quiser até conseguir colocar aí. Ele não gosta do Ramon? Não. Não, O Iain tem algum brasileiro que ele não fala bem também, né? É o Brandão, que ele fala que, inclusive, que o Bunster, muito obrigado, que o Bunster venceria o Brandão. Isso, é isso aí, o Brandão. Se fosse pra Open. Ele fala que o Sebum é melhor que o Brandão. Não. O Ian falou isso já, mas agora ele mudou de ideia. Ele mudou de ideia. Esse que é o lance. Entendi. Agora é o Fuad. Ele tá lá pro fim, Maurição. Muita gente perguntando pra ele sobre o Ramon, né? Eu vi ali umas 3 na caixinha de perguntas dele, do Ramon. O Ian de fato se aposentou? Sim. Tá correndo agora. Correndo? Fazendo track and field, fazendo atletismo. Sério? Os caras estão Cara, parando. vai perder peso drasticamente. Os caras estão parando pra fazer funcional, velho. Tá normal isso aí. E o pior é que ele melhorou pra caramba o shape dele depois disso. É. Ó, ele fala assim, ó. Had e Sampson eram, obviamente, estavam incríveis, mas os caras que foram os destaques pra mim nesse show foram Rafael Brandão e John De La Rosa. As melhorias dos dois foram fantásticas. As poses de frente do Rafael podem ser hoje uma das minhas favoritas na Open inteira. Toda a pose de frente dele é incrível. Duplo bíceps de frente, expansão de dorsais de frente, abdominais e coxas e most muscular. Todas elas são wild, selvagens. Shape, roundness, que é o arredondamento, e essa nova muscularidade fullness, esse aspecto cheio que ele trouxe, tornam ele um fisiculturista que pode absolutamente chacoalhar as coisas no primeiro confronto do Olímpia. Eu adoraria vê-lo sendo comparado perto de Andrew, Hunter e Brandon Curry. Aí depois ele fala do John. Caramba, cara. Que fera. Então ele tá falando esse que... é um hater brasileiro, velho. Ele é um cara que não tem filtro pro Brasil, não. Às vezes o cara nem é hater, né, cara? Às vezes ele é sincero igual a gente é com os gringos. A gente pode ver que a gente tem muito mais liberdade pra brincar com os gringos, falar de ponto de aplicação, ponto disso, ponto daquilo. Eu adoraria o cara falar tá de retido. Também, e assim, a mas gente. E eu seja entendo. sincero, né? Vamos ser hipócritas. Não rola. A gente Não não dá. trata, a gente não critica os brasileiros igual a gente critica os gringos. Não, Então, às vezes é Com certeza. às vezes é só isso. Às Até vezes, eu- ele, como ele não tem essa proximidade conosco, Ele né? Com pode os nossos falar. brasileiros, ele fala lá abertamente, porque não tem aquele negócio de Se o trombar no podcast e falar, ei, mano, tudo bom? Tá ligado? entusiasta, o espectador brasileiro tivesse mais tolerância, mais respeito, ele ia ter muito mais informação sobre o que acontece de fato no Brasil. Isso que você está falando, todos nós sentimos. Por que você não fala de brasileiro? Porque falar de brasileiro ainda é muito difícil. O público ainda é muito Eu não acho que nem que é o imaturo. tanto o público, O eu acho que até o atleta é atleta difícil. também. Não, mas o atleta eu não. O atleta eu tô. Mas o público é apaixonado. O Eu brasileiro é o passional. atleta se reclamar, ficcionado chorar demais. é problema dele. Falou Mas eu todo acho que de o público, brasileiro, é o público bandeirinha está do muito Brasil. emocionado ainda. Aí virou. Emocionado. Acho que é torcida de futebol. Então o cara começou a torcer pelo Brandão. Ele não vai mais abrir mão, cara. O Brandão pode chegar lá parecendo o Faustão e ele vai dizer: não, o Brandão vai Mas ser você sabe que Mr. tem um lado Olímpia. positivo em cima disso, né? O engajamento. Sim, não. Não existe público mais engajado no fisiculturismo que o brasileiro. É um processo de amadurecimento. Eu acho que é legal ter torcida. O que eu estou querendo dizer aqui é que era legal que o público perdesse um pouco essa. Não vê que o Gorgonoid ou o Jason, quando fala de um brasileiro, ele não é inimigo do cara. É uma análise. E aí a qualidade da informação que ia chegar para o brasileiro ia ser muito melhor. Por que o cara hoje vai num podcast e fala que o cara tem 100 e paulado de peso e fala que toma 2 VI de insulina, 2 VI de H? Porque se ele falar a verdade, os caras não vão mandar pedra nele. Então ele fala com a galera que eu vi. Tá, então, Aí o cara reclama, o cara vai lá e fala desse tamanho, fala que toma 4 I de H, 4 I de insulina. Mas se ele falar outra coisa, eles vão mandar pedra no cara. Então ele manda isso aí, todo mundo aceita e fica tudo bem. tem alguns atletas hoje já que eu critico
o cara agradece. O cara vem, obrigado, vou ouvir e tal, valeu por avaliar. Mas são poucos ainda. O Horst é assim. Sim, o Horst. O Horst eu sei, porque toda vez que eu falo dele, ele mesmo me manda mensagem, ele esclarece qualquer parada que eu tiver com dúvida. Tipo, se eu falar, aconteceu isso, ele vem lá e me fala por quê. Muito acessível, muito acessível. Ele faz bastante questão, né? E principal, é porque ele sabe que não importa se você tá criticando ele ou não, é mídia pra ele de qualquer jeito, né? Então, um cara inteligente, né? Cara inteligente, ele sabe que o nome dele tá em evidência. Exatamente. Exatamente. E o principal, ele sabe que independente da crítica que tá rolando ali, ele percebe que a gente tá torcendo pro cara. E que se ele melhorar e consertar, a gente vai falar também. Entendi. E vamos exaltar. Ele vê se tem maldade, se não tem maldade, né? Exato. Ele Não, cata direito. Eu entendo que o atleta, na cabeça dele, tem que ser muito melhor que ele esteja sendo falado por vocês do que ninguém falando nada. Exatamente. Ontem, por exemplo, eu recebi